E os principais riscos do investidor? Vamos conhecer um pouquinho? Agora nós vamos falar propriamente, depois de ter entendido o conceito de risco, nós vamos falar de cada risco. A começar pelo risco de mercado, o mais falado no seu exame, que será mais cobrado sobre o seu entendimento. Por isso é o mais importante. Então, o risco de mercado reflete as variações de preços e taxas de um ativo, tá? Mas por que essa variação de preços e taxas? Porque ele sofre a influência de diversas variáveis. E isso resulta em incertezas e que pode, sim, levar até perdas ao investidor. Mas preste atenção, resulta em incertezas. Certeza veio primeiro, tá? Que pode levar, sim, a perdas ao investidor. E aí, quais são essas diversas variáveis? Vamos conhecer algumas. Então, o preço das ações podem sofrer esses impactos. O preço das commodities pode impactar o mercado. As taxas de juros, né? As reuniões Copom, quando se altera uma taxa, seja para cima ou para baixo. A taxa de câmbio, que é diária, né? Então o mercado acompanha diariamente se sobe ou desce, porque se sobe está acontecendo alguma coisa, se cai aconteceu alguma coisa, então tem que acompanhar a notícia. Os índices de preço, como é que foi o IPCA, por que o IPCA aumentou, por que o IPCA caiu, o que está impactando o mercado, o preço dos produtos e serviços. Então, são variáveis que afetam o preço, né, desses títulos. E aí, mas quais são essas variáveis? Agora vamos falar de economia, de macro e microeconomia. Bom, guerra da Ucrânia e Rússia. Pode afetar taxas, preços, taxa de câmbio? Pode. Commodity, petróleo não é uma commodity? Nós tivemos problemas de fertilizantes aí para os produtores rurais, porque a Ucrânia era um dos países, a Ucrânia e Rússia, eram os países que mais exportavam fertilizantes para o Brasil. E o preço disparou quando surgiu a guerra entre os dois países, tá? Então, afetou o quê? Preço das commodities. E aí, falando sobre o impasse entre Israel e Hamas, isso pode impactar o Brasil? Pode, principalmente em relação ao petróleo, né, que é um eixo ali próximo do Iraque, e o Iraque já dá sinais de apoio a Hamas, e aí pode cair a produção de petróleo, isso vai afetar o preço, que também é uma commodity, ou seja, um produto internacional. Empresas ligadas à produção que exportam para países aí ligados a conflitos, né? Ou países que estão com a economia ruim, vai afetar o preço de commodities e até de ações, como uma JBS, que exporta muito proteína animal, né? Ou outras empresas, até mesmo como a Petrobras, a Vale, que exporta muito minério, principalmente para a China. Então, se tiver qualquer impacto econômico na China, ou mesmo uma mudança na política, diminuindo aí o incentivo na construção civil, isso vai impactar fortemente a Vale, ou as empresas ligadas ao ramo de siderurgia. Enfim, então tem uma infinidade de crises internas, né, sejam de origem política ou outra, vão afetar fortemente o Brasil, crises externas podem afetar o Brasil também. Então, tudo isso representa risco de mercado. E por que risco de mercado? Já percebeu como o risco de mercado está ligado ao comportamento de toda essa economia? Dei vários exemplos aqui, né? Economias, políticas, guerras, crises, porque são sistemas. E o que é sistema? Quando você está inserido em algo e depende daquilo para sobreviver, você logo está inserido em um sistema em que todas as engrenagens fazem parte de uma coisa só. E quando algo é desregulado ou sai dessa engrenagem, ou ela se altera, acaba impactando toda essa cadeia, né? Então vai influenciar sim as nossas vidas e por esta razão o risco de mercado é entendido como um risco sistemático, porque vem de problemas sistêmicos, ok? Então, risco de mercado é o risco sistemático. Então, já sabemos o que é volatilidade, que é aquele sobe e desce do mercado, né? Aprendemos sobre o risco sistemático, agora que nós acabamos de ver. E assim fica tão fácil compreender que risco de mercado é traduzido, portanto, pela sua volatilidade, representado estatisticamente pelo desvio padrão. Então, quando você ouvir falar em mercado financeiro
Claro que desvio padrão tem outras definições, tá? Em termos estatísticos, mas estatisticamente falando, no mercado financeiro, desvio padrão vai simbolizar, vai representar a volatilidade, ou seja, o risco de mercado, tá? E quando nós falamos de risco de mercado, mudanças na taxa de juros, impactos econômicos, variações de preços e taxas, lembre-se daquela regrinha de caneta que você conheceu aqui na C3. Risco de crédito. Então, eu vou iniciar o risco de crédito te perguntando: você emprestaria dinheiro à sua mãe ou ao seu pai caso eles viessem lhe pedir? Óbvio que sim, né? Por quê? Nós temos amor, nós temos um envolvimento, né? Nós temos um relacionamento e nós conhecemos muito bem nossos pais, né? Nós sabemos da idoneidade deles, nós sabemos o quanto eles se sacrificaram, né, para nos educar e para oferecer o melhor, enfim. Então você conhece, inclusive você tem muitas semelhanças, então você sabe que tratam de pessoas que você pode confiar. Entendeu? Que está muito ligado à confiança? E aí, obviamente que a sua resposta vai ser favorável. Mas vou insistir nessa pergunta. Se você emprestar um recurso, seja para o seu pai ou para sua mãe, qual é o risco que você estará incorrendo nessa transação? Risco de mercado? Risco de crédito? Risco de liquidez? O principal é o risco aqui de crédito, né? Porque se você emprestou para pai e mãe, negociou uma taxa de juros, se vai cobrar ou não vai, se vai só recuperar o capital de volta, mas aí qual é o teu receio? Será que vai me pagar? Será que vão me pagar? Então, isso está ligado à inadimplência, que nada mais é que o risco de crédito. Então, ele é representado por um nível de pontuação chamado score, que vai dizer se essa pessoa está ruim das pernas ou se ela está legal, se ela está com as finanças em dia, se ela tem um comportamento de crédito adequado, né, que faça jus aí ao emprestar o dinheiro sem ter muitas preocupações, tá? Então, ele é característico de quê? De renda fixa. Você viu lá naquele entendimento que eu expliquei sobre a diferença entre renda fixa e renda variável, né? Que renda fixa é o quê? É o ato de emprestar dinheiro, seja para governo, empresas, pessoas, mas se empresta o capital com a expectativa de receber ele de volta acrescido de juros, seja pós ou pré, não é isso? E qual é o risco predominante desse tipo de investimento? O predominante é o risco de crédito, o calote, a inadimplência. E por conceito, o menor risco de crédito no Brasil é de quem? Do governo federal. Porque o governo federal detém a máquina pública, tem a capacidade de emitir moeda, e aí, logo, esse é o menor risco que nós temos aqui no Brasil. Conhecido também como risco soberano. Mundialmente, quando nós olhamos, né, todo o planeta, nós temos o governo americano que oferece o menor risco de crédito, porque logo é o país que tem a melhor moeda, é um dos países mais desenvolvidos, né, que oferece uma economia forte há muitos anos e ela é a principal economia do mundo. Aí você vê do lado essa tabela, né, em tela ou na própria apostila, você vê essa classificação que nós trazemos aí para exemplificar como é que funciona a classificação de crédito, ou chamado rate, né? Então, ali, qual é a melhor representação? 3As, é uma classificação até padrão, né? 3As simboliza a melhor classificação possível, então oferece uma baixa expectativa de risco de crédito, ou seja, pode emprestar para essa pessoa, para essa empresa, que a probabilidade de sofrer o calote, de ter inadimplência, é baixíssima. Já no nível AA+, até AA-, o grau ali de risco em relação à inadimplência é reduzido também, mas um pouco mais elevado que o AAA, que nós chamamos, tá? Já a classificação com apenas o 1A, né? O 1A, e aí nós temos aí uma baixa expectativa de risco de inadimplência. Claro, aí conforme vai baixando de B, indo até D, ficam as piores classificações. Quando você chega em D, é o chamado Cross Default, e que representa, se você emprestar, você não vai receber. Ali está considerado inadimplente. Né? Do C até o D ali, a possibilidade de risco aumenta muito em emprestar o recurso e não receber. Por isso, obviamente, que se você tem uma classificação de rating, entre aspas, boa, se você tomar um empréstimo e tiver lá, digamos, na AAA, a sua taxa de juros será diferente em quem estiver ali, por exemplo, em B-.
porque você oferece menos risco de dar o calote para a instituição financeira quando está tomando recurso. É assim que funciona na sua instituição, no seu banco, na sua cooperativa, tá? É assim, se você perguntar para o pessoal envolvido com a área de crédito, eles vão te explicar mais ou menos assim. Claro que é um pouco mais complexo, mas aqui você já consegue entender para poder explicar a diferença de por que um CDB oferece uma rentabilidade maior em detrimento de outro, né? Porque isso está ligado muito, provavelmente, em 99% dos casos, relacionado ao seu grau de risco. Risco de liquidez. Bom, nós já vimos que é risco de liquidez, né? Então isso traduz a dificuldade de negociar determinado ativo por seu preço justo, né? Em quanto tempo eu vou levar para vender aquilo, a um preço que eu considero justo e que o mercado também, a fim então de torná-lo dinheiro, porque eu estou precisando do recurso. Isso serve para imóveis, tá? Para renda variável, imóveis, para ações, contratos ligados à renda variável. Então, qualquer valor que destoa do preço incorre-se no risco de liquidez do ativo. E o clássico exemplo que a gente utiliza sempre é imóveis, que faz muito sentido aí você trocar imóveis por ações, que é basicamente o mesmo ali, tá? Quando você quer explicar o risco de liquidez.